Bom, pessoal, vamos continuar a nossa aula de fruticultura, né? E hoje vamos falar sobre os pomares, né? Que existem pomares domésticos ou caseiros. Como são esses? São aqueles pomares, né, que se caracterizam por apresentarem um grande número de espécies e cultivares. Então, esses são os pomares domésticos. E também temos os pomares comerciais, que são aqueles, né, formados por um pequeno número de espécies e cultivares, sendo que esta pode ser destinada à industrialização ou ao consumo, né, ou ao consumo in natura, né? Temos também pomares experimentais. São aqueles que apresentam um grande número de espécies e cultivares. E também temos, né, pomares didáticos, né? São aqueles que apresentam um grande número de espécies e variedades, onde são executadas práticas corretas e incorretas, né? Pois tem um único fim, que é o aprendizado. Agora vamos, né, aos principais problemas da fruticultura, né? Como toda a cultura, né? Toda a cultura que você trabalha, ela tem sempre seus benefícios e tem seus malefícios, né? Tem alguns probleminhas. A fruticultura é uma atividade, né, com características bastante regionalizadas, né? E faz com que cada região ocorra a predominância pelo cultivo de uma ou outra espécie. Surjam problemas diferentes dos que em outras regiões. Existem, no entanto, problemas principais que são geralmente comuns a todas as espécies e regiões, como, por exemplo, agora eu vou falar, né, quais são os problemas. Produção de mudas de qualidade, né, principalmente no que se refere ao controle material utilizado e fiscalização dos produtores, né, comerciantes, transportadores e entre outros. A comercialização também, né, é uma etapa muito pouco eficiente, né, ocorrendo perda das frutas antes de chegarem ao consumidor. Então, por exemplo, a falta de transporte, armazenamento, falta de assistência técnica e linhas de créditos compatíveis, né? Falta informação e organização dos produtores, principalmente dos pequenos produtores. Existe também a baixa renda, né, da população no Brasil, o que faz com que o consumo, né, per capita de frutas seja muito baixo, né? Existe também o plantio, muitas das vezes em regiões marginais, falta de cultivares adaptados às condições locais. Existe também o manejo inadequado do solo e da planta, elevado custo da implantação e produção, né? Então são esses problemas que acabam atrapalhando, tendo regiões que têm mais problemas do que em outras. Condições climáticas desfavoráveis em muitas regiões produtoras. Então está aí, né, os principais problemas. Agora vamos falar sobre o viveiro, né? O viveiro é uma área de terreno convenientemente demarcada, onde as mudas frutíferas são obtidas e conduzidas até o momento do transplante, né? Para algumas espécies, entre elas as plantas cítricas, em função de doenças e pragas, todo o processo de obtenção de mudas é realizado em telados à prova de insetos, né, como a maioria das vezes acontece. Agora eu vou falar por muda, né? Entende-se que toda planta jovem, né, com sistema radicular e parte aérea com ou sem folhas, né, obtida em qualquer método de propagação utilizada para a implantação de novos pomares, né? No caso de mudas obtidas por enxertia, as mudas são formadas pela combinação de duas ou mais cultivares diferentes. Vou falar também da muda pé franco. É a denominação utilizada, né, para designar aquelas mudas obtidas, normalmente por estáquias, né, e as quais são e tem o sistema radicular, né, e a parte aérea formadas por uma única cultivar. Em alguns estados, né, como São Paulo, a denominação do pé franco ou de pé franco é utilizada para aquelas mudas, né, oriundas de sementes.
Vamos falar agora, né, sobre a escolha do local, que isso é muito importante. Para o estabelecimento do viveiro, interferem fatores econômicos, ambientais, técnicos e as preferências pessoais do viveirista. Agora, recomenda-se não instalar viveiros no mesmo terreno por mais de 2 anos, né? Deve proceder rotação de culturas anuais ou adubação verde. Assim, né, procedendo, obtém-se o maior desenvolvimento das mudas. Ok? Voltando aqui, ainda vou falar sobre essa questão da escolha, né? A área do viveiro, né, ela deve ser escolhida e deve considerar as seguintes coisas, né? Exposição principalmente ou preferencialmente ao norte, isolada do pomar, observando a legislação para cada espécie, né? Afastada de estradas públicas, né, das estradas, e também isenta de ervas daninhas de difícil controle, evitando também áreas sujeitas, né, a geadas, e principalmente no caso dos cítricos, né? Em terrenos de mata, né, proceder a destoca total, no mínimo 2 anos antes da instalação do viveiro, uma recomendação muito importante. Disponibilidade de água, né, para o uso com irrigação e com tratamentos fitossanitários. Não usar áreas encharcadas ou sujeitas, né, à inundação. Preferir solos profundos mediante arenosos. E também evitar áreas sujeitas a ventos constantes, né, que podem quebrar as mudas em região de enxertia. E também deve escolher, né, solos ricos em matéria orgânica, terrenos isentos de infestação de nematóide, né, e também não repetir o cultivo da mesma espécie pelo menos, né, por 3 anos. Você não deve fazer isso na mesma área, não deve. E também deve preferir, né, a topografia plana e levemente ondulada, executando-se, neste caso, práticas de conservação ou para a conservação do solo. Deve-se dar preferência a solos areno-argilosos, profundos, levemente ondulados ou planos, porém, na maioria dos casos, não tem essa situação. Devendo-se, né, então, utilizar os solos com melhores condições possíveis. Os solos argilosos são geralmente de difícil mecanização e dificultam o desenvolvimento do sistema radicular das mudas, predispondo às podridões de raízes e ao excesso de magnésio. Então, é uma informação muito importante. Uma coisa que me chama a atenção, né, que eu devo informar para vocês, né, que as plantas frutíferas liberam fitotoxinas, né, que pode acumular no solo, prejudicando o desenvolvimento das mudas. Vamos agora falar sobre condições do clima, né? Os ventos ele pode prejudicar o desenvolvimento e quebrar as mudas na região da enxertia. Para tanto, deve-se utilizar a quebra de ventos para proteger as plantas dos ventos dominantes, né? A temperatura também, né, limita o crescimento das mudas. Agora vamos falar sobre esse preparo e correção do solo do viveiro. Fazer aração profunda atingindo de 20 a 30 centímetros de profundidade. Os corretivos devem ser baseados na análise de solo, sendo que a calagem e a aplicação de potássio e fósforo deve ser antes da instalação do viveiro. Caso houver necessidade, é possível aplicar também, né, em quantidades de matéria orgânica, né, com o objetivo de aumentar a disponibilidade de nitrogênio e ao mesmo tempo, né, melhorar as propriedades físicas do solo. As linhas do plantio, né, das mudas, elas devem ter distância de 1,2 a 1,5 metros, né, entre si. E então pode utilizar filas duplas de distância de 0,6 metro entre si e 1,2, né, a 1,5 metros em filas duplas, né. A distância entre as filas pode ser modificada em função do implemento a ser utilizado. Dentro das filas, as mudas ficam distanciadas em torno de 15 centímetros. Vamos falar sobre a formação da muda. As mudas podem ser formadas a partir de sementes
ou a partir de partes vegetativas como enxertia, estáquia, né, mergulha, a micropropagação, entre outras. Vamos falar um pouco sobre a obtenção das sementes e preparo da sementeira. Na fruticultura, a utilização de sementes basicamente está restrita à obtenção de portas-enxertos, ao melhoramento genético, pois comercialmente poucas espécies frutíferas têm suas mudas obtidas por este método. O uso de sementes e a época da semeadura decorre da época, da maturação das frutas e no poder germinativo das mesmas. Normalmente, pessoal, as sementes devem ser semeadas após a colheita das frutas, principalmente no caso dos cítricos, Entretanto, existem espécies que elas necessitam de um período de repouso para germinarem, superando-se a dormência e favorecendo a maturação fisiológica, como acontece em sementes de pessegueiro. As sementes devem ser provenientes das plantas sadias, adultas e possuírem um bom vigor e características varietais definidas. E também as sementes devem ser preparadas da polpa logo após a coleta das frutas, para evitar a sua fermentação. Agora um dado importante: na polpa de fruta existem inibidores que impedem a germinação das sementes, entendeu? Por esta razão, nunca se deve fazer a semeadura de frutas inteiras. Nas plantas cítricas, colhe-se frutas maduras no inverno, e corta-se as frutas no meio com a faca de madeira, para evitar lesões às sementes. Em seguida, espreme-se em peneiras, lava-se em água corrente, ou água com cal e seca à sombra, em um local ventilado. Agora vamos para o armazenamento e estratificação. O êxito da germinação das sementeiras, depende da qualidade da semente e do meio que a mesma é conservada desde a coleta até a semeadura. As sementes que têm embrião grande perdem a vitalidade e dessecam durante o armazenamento. Esse tipo de semente deve ser conservada com suficiente umidade e temperatura em torno de 2 a 7 graus Celsius. Pode-se misturar em uma substância inerte, ligeiramente úmida, e como por exemplo a areia. Agora eu te falo, a estratificação é um tratamento que submete as sementes durante o armazenamento sem que perca o poder germinativo, e é feita com o objetivo de acelerar a maturação das mesmas, favorecendo a germinação daquelas que têm o tegumento expresso e relativamente impermeável, favorecendo a germinação daquelas que têm o tegumento expresso e relativamente impermeável. Vamos falar agora da sementeira. O preparo da sementeira começa com a aração do solo, retirada de pedras e restos de vegetais, e o preparo do solo através do uso de enxadas rotativas, normalmente acopladas a microtratores. A largura do canteiro normalmente é em torno de 1,20 m e 10 metros de comprimento, e fica distanciado aproximadamente 25 centímetros uns dos outros. A semeadura também pode ser feita a lanço, ou em linha, observando se a semente pode ficar em uma profundidade aproximadamente 3 vezes o seu diâmetro. Época da semeadura. A semeadura pode ser feita diretamente no solo ou em embalagens apropriadas. Nas espécies que não necessitam de estratificação, a semeadura é feita logo após a colheita, que acontece com as plantas cítricas e a nogueira. No caso do pessegueiro, a semeadura é feita após 2 a 3 meses de estratificação, sendo que 1 kg de caroços tem aproximadamente 400 sementes. Quando bem conduzidas, podem chegar a 70 a 80% de germinação. Agora eu vou falar sobre partes vegetativas. Em muitos casos, o porta-enxerto é obtido a partir das partes vegetativas, e como é o caso da macieira, que é porta-enxerto,
e é obtido por mergulho a cepa, né? Entre as situações, as mudas obtidas diretamente das estacas, como é o caso das videiras americanas, figueira, marmoleiro e entre outras. A estaca ela é um processo muito simples, né, que pode ser utilizada para a produção de porta-enxertos, né, ou diretamente da muda, dispensando a utilização de enxertia. Entretanto, né, a utilização da estaca é limitada à capacidade de formar raízes das espécies cultivares utilizadas. O tamanho e o tipo da estaca a ser utilizado nas figuras 2 e 3 fica na dependência da maior ou menor facilidade do enraizamento. Geralmente a estaca é utilizada por um período de inverno, né? Pois a sua utilização no verão requer instalações com sistemas de nebulização intermitente. Figura 4, né? Como casas de vegetação, sombrites e telados, o espaçamento das estacas no viveiro também é semelhante ao das mudas, ou seja, 0,15 por 1,20 m. No período do inverno são utilizadas estacas lenhosas de aproximadamente 30 cm de comprimento. O uso da auxinas à base da estaca também contribui para aumentar o enraizamento, por exemplo, a aplicação de solução de ácido indoburítico, mergulha, como está sendo mostrado aí na tela, né? Existe 5 a 9 figuras, a figura 5 a 9, né? A muda a ser formada é só separada da própria mãe após ter formado, né, o sistema radicular próprio. Existem assim diversas formas, né, de propagar plantas por mergulha, né? Porém, as mais utilizadas são a mergulha contínua e a mergulha de cepa, muito utilizada na cultura de macieira e pereira para obtenção de porta-enxertos clonais. Agora eu vou falar sobre órgãos especializados, né? Na fruticultura, a obtenção das mudas através de estruturas especializadas está restrito em alguns casos, né? Como o morangueiro, né, cujas mudas são obtidas por estolões, a bananeira por rizomas e o abacaxizeiro por rebentos. Aí vocês podem ver algumas imagens aí para ter uma ideia como funciona isso. Vamos falar agora sobre enxertia. A enxertia é o principal método, né, para a obtenção de mudas e para a formação dos pomares comerciais, e pode ser utilizado para a maioria das plantas frutíferas, né? A enxertia é realizada quando os portas-enxertos obtidas através de sementes ou partes vegetativas, né, atingirem o diâmetro de um lápis ou mais, é realizada, né, por altura de 5 a 25 centímetros do solo. As espécies das folhas caducas geralmente são enxertadas em duas épocas: inverno, primavera, verão. Agora vamos falar, né, sobre a obtenção de borbulhos ou garfos. A obtenção de borbulhos ou garfos deve ser feita, né, tomando-se alguns cuidados básicos. Entre eles são, né, utilizar plantas livres de doenças, principalmente de vírus, ser representante típico da cultivar, tem uma alta produtividade e frutas de boa qualidade, né? No caso que existirem vetores que transmitem doenças, as plantas matrizes devem estar protegidas em telados, né? Vocês têm alguns exemplos aí na tela. Aí vocês podem ver a enxertia de garfagem. Agora vamos falar sobre o forçamento da brotação do enxerto. Ao favorecer a brotação do enxerto, pode-se realizar alguns procedimentos, né? E entre eles são, né, eu posso falar aqui pode ser corte do porta-enxerto, pode ser de 5 a 15 centímetros do ponto de enxertia, decapitação total, né, do porta-enxerto no ponto da enxertia, decapitação parcial do porta-esterco, decapitação parcial do porta-enxerto, né? Agora vamos falar sobre condução da muda, né? Em locais sujeitos à ocorrência de ventos fortes, pode-se colocar tutores nas mudas, né? Com o fim de evitar o deslocamento do enxerto. Elimina assim
as brotações laterais, procurando-se uma muda de formação em hastes única. Gravando de novo. Condução da muda. Em locais sujeitos à ocorrência de ventos fortes, pode-se colocar tutores nas mudas com a fim de evitar o deslocamento do enxerto. Elimina-se as brotações laterais, procurando-se dar uma formação em uma haste única ou deixando-se os ramos básicos à altura adequada. Práticas culturais no viveiro, durante a permanência da muda no viveiro, são necessárias realizações e adubações frequentes, aplicações da matéria orgânica, irrigação em capinas, controle de doenças e pragas, desbates e entre outras. Vamos falar agora sobre transplante. Transplante é a retirada da muda do viveiro com o local definitivo. A época da realização do transplante está ligada à biologia da planta e ao tipo da muda utilizada. Para mudas de plantas e folhas caducas que geralmente são comercializadas na forma de raiz nua, o transplante é feito no período do inverno, que coincide com a menor atividade fisiológica. Já as plantas de folhas persistentes, normalmente comercializadas de forma de torrão, o transplante pode ser realizado em qualquer época do ano, porém realiza-se a preferência no início da atividade vegetativa. Quando as mudas forem levadas para locais distantes, devem ser embaladas de acordo com a legislação e ser transportada no mesmo dia e deve ser mantida em locais sombreados. Vou falar sobre o tratamento da muda, embalagem e identificação. As mudas, depois de ser desplantadas, deverão ter uma haste reduzida e uma determinada altura de 50 cm no caso do pessegueiro. As raízes também são separadas, obedecendo às normas do Ministério da Agricultura. Devem ser protegidos do meio ambiente para evitar desidratação. Agora, vamos falar sobre requisitos básicos. Antes de implantar um pomar, deve-se responder alguns questionamentos. O que plantar? Onde plantar? Qual mercado existente ou potencial? Em quanto tempo teremos retorno do investimento? Hoje a fruticultura deve ser vista como um negócio, e assim todas as etapas que envolvem questões técnicas, econômicas e ecológicas devem ser consideradas antes de tomar a decisão de plantar, pois os custos são elevados, os mercados são exigentes em muita qualidade, e muito competitivos. Portanto, todos os riscos devem ser calculados, fazer um estudo e analisados, antes do plantio do pomar. Quero falar sobre o sucesso no cultivo, que qualquer espécie frutífera deve estar fundamentada em condições adequadas de clima e solo, plantio de espécies adaptadas, uso de técnicas apropriadas para o manejo de solo e da planta. Outra coisa, recursos humanos e financeiros, condições de transportes e armazenamento, existência de mercado para consumo in natura ou de indústria. As frutas, de uma maneira geral, são perecíveis, todo mundo sabe disso. Portanto, devem ser consumidas ou industrializadas. Tão logo sejam colhidas no pomar ou armazenadas em ambientes apropriados. Caso contrário, as perdas serão totais. Agora vamos falar sobre as condições climáticas. É uma coisa muito importante. Vamos falar agora sobre condições climáticas. E primeiro vamos falar sobre a temperatura. As plantas necessitam de diferentes valores de temperatura para cada um de seus períodos fenológicos, tais como dormências, brotação e floração, frutificação, vegetação e maturação das frutas. Então precisa de toda uma temperatura adequada. As plantas de clima temperado necessitam de um período de baixas temperaturas no inverno, para que haja a superação efetiva da dormência.
E essas temperaturas inferiores ou igual, né, a 7,2 graus Celsius. Hoje, sabe-se que as temperaturas de até 11 graus Celsius também, né, são efetivas. É o que é o mais importante. São os frios contínuos, né, para o período de repouso vegetativo, pois as temperaturas acima de 21 graus Celsius são prejudiciais nesse período. Agora vamos falar sobre chuvas. A distribuição, né, pluviométrica ao longo do período do ano é importante, pois os excessos de chuvas em um determinado período pode provocar o aparecimento de doenças, como, por exemplo, 4 dias seguidos com a lâmina de água na folha é suficiente para que ocorram as primeiras infecções de sarna em macieira. Chuvas pesadas podem ocorrer e provocar também, o aparecimento de zonas encharcadas no interior do pomar e pode ser muito prejudicial às plantas frutíferas, visto que a maioria delas não suporta muito, períodos prolongados de solos alagados. Por outro lado, a falta de chuva no período que antecede a colheita pode causar diminuição do tamanho e até mesmo a queda das frutas. Agora vamos falar sobre a umidade relativa. Umidade relativa. Locais com umidade relativa elevada aumentam os riscos de prejuízo com doenças, Já as plantas como o quiviseiro não se adaptam a locais com baixa umidade relativa do ar, devido à perda de água pelas folhas. Agora vamos falar sobre o vento. Ventos. Os ventos dominantes danificam as plantas, principalmente os ramos novos, aumentando o risco de doenças pela facilidade de disseminação das mesmas, no caso de bacterioses em rosáceas. E mesmo doenças fúngicas, como o caso da ferrugem na goiabeira, a anatracnose da videira, entre outras, pode ser reduzida de forma importante, com a presença de uma cortina, vegetal. Além disso, o vento causa quebra de ramos, quebra de mudas no ponto da enxertia. A queda de frutas, e entre outros. Durante o período da floração, o vento pode dificultar o trabalho dos insetos polinizadores, diminuindo a polinização, e consequentemente a frutificação. Recomenda-se implantar, a quebra, como mostrando a imagem aí, a quebra de ventos para deter os ventos dominantes, de preferência de forma de L. Normalmente o quebra-vento protege uma área maior ou uma área anterior, 4 vezes mais do que a altura de uma área posterior, até 20 vezes. Ou seja, se as plantas de quebra-vento tiverem 5 metros de altura, a proteção do pomar será aproximadamente de 100 metros. As plantas utilizadas para a formação de quebra-vento devem ser de preferência melíferas, que apresentem crescimento rápido, boa ramificação, folhas perenes e sistema radicular pouco agressivo, devendo serem dispostas em filas duplas, ou triplas, para fornecer melhor proteção. Outra coisa, quando forem utilizar essa espécie de crescimento lento, recomenda-se que a quebra de vento seja implantado 1 a 3 anos antes do plantio da cultura. Como isso nem sempre é possível, pode utilizar uma espécie de porte mais baixo, porém de crescimento inicial rápido, como é o caso do capim-elefante e camerão. Com isso consegue-se uma proteção da fase inicial da cultura e com a fase bastante delicada para a maioria das espécies. Depois, passado o tempo, você pode eliminar o capim, deixando o quebra-vento definitivo. Desde já, essa foi mais uma videoaula de hoje. Obrigado. A Teledistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.
Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.